como eu estava a dizer, é um curso em regime de e-learning, o que significa que tem uma parte presencial, curta, e uma parte online. Os nossos alunos, o currículo é igual ao currículo normal de filosofia. A única diferença está no sistema de ensino. Os alunos vêm cá 2 dias por mês, só uma sexta e um sábado, horário pós-laboral, onde têm uma aula de cada disciplina a que estão matriculados. Se tiverem 5, como é normal, têm 3 aulas na sexta-feira e 2 aulas ao sábado de manhã. Nas restantes semanas do mês, todo o ensino se processa numa plataforma de ensino. Nós utilizamos uma das plataformas mais conhecidas e de mais fácil acesso, a chamada plataforma Moodle, que de alguma forma permite simular o ensino presencial. Temos muitas possibilidades de utilização da plataforma. Podemos pôr páginas de lição, com texto, podemos inserir textos de apoio em formato PDF, por exemplo, podemos fazer fóruns, chats, portanto, conversa simultânea ou síncrona entre o professor e os alunos, organizar glossários, receber trabalhos de alunos e corrigir os trabalhos através da plataforma. Enfim, há todo um conjunto de atividades muito vasto que permite, eu não diria simular a aula presencial, porque é praticamente impossível, mas pelo menos garantir que a aula dada neste regime, ou as aulas dadas neste regime, não têm menos qualidade do que as aulas presenciais. Essa é a primeira inovação do nosso curso. A segunda, não é bem uma inovação, mas pelo menos é uma vantagem para os alunos, é que este sistema, como é em grande parte online, permite que os alunos, com o auxílio do professor, organizem o seu tempo de estudo e o seu ritmo de estudo e os seus métodos de trabalho. Acha que tem, ao longo do tempo, portanto, existido um desprezar pela filosofia? Porque as pessoas, nomeadamente esta geração mais nova, ter filosofia, eu acho que não existe ainda competências para tal, porque as pessoas, filosofia para elas ainda é para a geração mais nova acaba por ser secante, como se diz. Não sei, acho que isso é um estigma atribuído, o que é que leva a isso? Isso depende de vários fatores. O primeiro fator é o modo como se ensina a filosofia no ensino secundário. Isso depende dos professores no ensino secundário, da formação dos professores, mas depende também dos programas. Eu, antes de ser professor universitário, fui professor no ensino secundário durante alguns anos. E verifiquei isso, que o ensino da filosofia, talvez mais do que o de outras disciplinas, que podem até não ser muito interessantes, mas cuja utilidade é evidente. Quem vai para a engenharia tem que ter matemática, quem vai para a medicina tem que ter biologia, quem vai para a história tem que ter história. A utilidade da filosofia não é tão evidente assim. E, portanto, o papel do professor e o tipo de programa que é oferecido, os problemas que se tratam na aula de filosofia, podem ser ou motivadores ou, como diz, secantes. Não é? Eu reconheço que, em alguns casos, possam ser secantes. Não é? Isso é um dos fatores, não é o único fator. Talvez a altura em que é dada a filosofia, portanto, no secundário, ainda não haja uma maturidade suficiente para aprender os conhecimentos, não? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Depende muito dos alunos. Realmente há alunos que chegam com 15 anos para a aula de filosofia e não têm maturidade suficiente. Há outros que mesmo com 15 anos já têm maturidade suficiente. Mas há depois tudo uma envolvência, digamos assim, o que se ensina no ensino secundário, o que se ensina em português, em matemática, em história, em psicologia. Tudo isso pode preparar ou não o aluno para receber as aulas de filosofia. Não é? Porque eu falo pessoalmente, quando eu fui para o secundário e ia ter a disciplina de filosofia, havia muito aquela expectativa, o que é que eu vou dar a filosofia, não é? Ainda muito nova. E lembro-me de perguntar a um amigo meu mais velho, e ele, na filosofia, vão-te basicamente perguntar o que é a relva. E tu vais ter que falar sobre isso. Portanto, assim... Não, o que é a relva não é uma boa pergunta filosófica, mas repare no seguinte. Se nós perguntarmos, por exemplo, quantos pezinhos de relva existem num canteiro, como é que nós os vamos contar? Isso é uma questão interessante. Imagine que você diz, naquele canteiro existem 10.000 pés de relva. Se calhar não existem 10.000, existem 9.999 ou 10.001. É impossível praticamente contar.
não é? Mas isso é muito interessante porque significa que nós, em muitas circunstâncias, podemos lidar com a realidade sem ter uma visão muito exata daquilo que ela é. Sim, a filosofia acaba por ser abstrata, de certa forma. Não, obriga-nos a pensar nestas Exato. coisas. Não é? Se eu quero saber quantos pés de relva existem num canteiro, não tenho que ter o número exato. Claro. Mas, por exemplo, se estou a fazer um cálculo matemático, tenho que obter o número exato. Não é? Portanto, há situações em que a exatidão é precisa, outras em que não é precisa. Analisar estas diferenças pode ser uma questão filosófica. Claro, claro. Portanto, então podemos também afirmar que diferencia o curso de Filosofia da Universidade Católica para as outras universidades é talvez a questão do regime do e-learning e... É fundamentalmente o regime de e-learning, a facilidade em combinar o horário letivo com o horário de trabalho, o poder programar por si próprio o ritmo de estudo. O aluno pode querer estudar entre as 2 e as 4 da manhã, por exemplo. Claro. Tem a plataforma acessível 24 horas por dia. Também a facilidade, em princípio, de contacto com o professor. Mesmo que o professor não esteja, e não pode estar, obviamente, 24 horas online, se o aluno aceder à plataforma às 4 da manhã, o professor pode estar a dormir, eventualmente. É mais certo que esteja a dormir. Ou se estiver a fazer outra coisa, não será certamente a olhar para a plataforma. Claro. Mas fica lá o registro da entrada do aluno, não é? Pode ficar um mail que o aluno manda, pode ficar a resposta a um questionário, pode ficar o envio de um trabalho escrito, e se o professor chegar às 9 da manhã ao seu computador, tem lá o registro desse trabalho e pode desde logo responder ao aluno. Claro. Isso é muito bom para este tipo de aprendizagem. Queríamos também perguntar e pedir-lhe para, portanto, dizer uma mensagem como forma de chamar mais pessoas para a filosofia. É muito difícil dizer, venham ver, não é? Venham ver e se gostarem fiquem.